Olá, meu povo, olá, povo de Deus, aqui pastor J. Gomes, com mais um estudo bíblico. O assunto de hoje é revelando, identificando os falsos profetas. Então, desde já se inscreva, deixa o seu like, ativa o sininho, compartilhe e não sai daí. O vídeo é curto e trará grande edificação sobre a sua vida. Vamos para a palavra de Deus. A paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos. Estamos aqui, como eu falei agora há pouco, estamos aqui para trazer o estudo bíblico acerca dos falsos profetas. Vamos falar hoje acerca dos falsos profetas, revelando os falsos profetas e como identificá-los. E hoje um assunto muito importante para nossas vidas, para os cristãos, os crentes da época. Nós estamos vivendo um momento de apostasia, vivendo um momento de tanto escândalo, tanta catástrofe no meio evangélico. Mas nós vamos nos sair bem e nos esquivar dos falsos profetas. Muito bem. Muitas pessoas elas julgam os falsos profetas pelas suas obras, mas Jesus disse que não são as obras de um profeta que vai identificar se ele é falso ou verdadeiro, não são através das obras, porque as obras, Jesus disse que todo aquele que nele cresce, esses sinais seguiriam. Jesus disse que aquele que acreditasse nele também faria as obras que ele fez e as maiores obras também. Então, não são as obras. Em Mateus capítulo 7 em diante, Jesus fala: acautelai-vos dos falsos profetas, que vêm a vocês vestido como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. E ele disse: pelos frutos conhecereis a árvore. A árvore má não pode dar frutos bons, e nem a árvore boa pode dar frutos maus. E ele vai continuar dizendo: pelos frutos conhecereis a árvore. Toda árvore que não dá bons frutos é cortado e lançado no fogo. Esse fogo é o fogo do inferno. Ele disse: acautelai-vos dos falsos profetas. E ele continua dizendo: naquele dia muitos me dirão: Senhor, no teu nome nós profetizamos, no teu nome expulsamos demônios, no teu nome fizemos muitas maravilhas. Amados, o que está acontecendo hoje? Muitas pessoas estão julgando o profeta pelas suas obras. Um julga quando um homem expulsa demônio, cura enfermo, faz maravilha. Um julga que aquele homem é de Deus e outro julga que aquele homem é do diabo. Mas na realidade não é pelas obras que julgamos um profeta, e sim pelos frutos. E há diferença. Tem aí um líder muito famoso no Brasil. Olha aqui, quantos leprosos, quantos paralíticos, quantos cegos, quantos mudos, quantos endemoniados. Se manifesta e o demônio vai embora. Olha meus frutos. Mas na realidade não tem nada a ver com fruto. Eu vou explicar para você aqui como identificar um falso profeta. Não é pelas obras. Jesus disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrar no reino dos céus. Naquele dia, muitos me dirão: profetizei em teu nome. Não é o resultado da profecia que nós temos que julgar, e sim julgar a profecia. É a profecia que nós temos que julgar, não o resultado dela.
Porque se ela for uma profecia de Deus, o resultado dela é Deus que vai operar. E se ela for uma profecia maligna, o resultado dela é o diabo que vai operar. Então nós temos que julgar, não é o resultado. Porque toda profecia, ela tem um resultado. E as pessoas querem julgar pelo resultado. E não pelo resultado, mas sim pela profecia que está saindo da boca do profeta. Pela mensagem daquele profeta. E vamos lá. Ele também disse que muitos diriam, no teu nome eu expulsei demônios. Qualquer um que acredita em nome de Jesus pode dar ordem para os demônios. Quer ver uma prova disso? Há um discípulo que João ele proibiu, porque ele estava expulsando demônio em nome de Jesus. Jesus até falou, não proíba não, deixa que ele expulse o demônio no meu nome. Não proíba não. E aquele discípulo expulsava demônio no nome de Jesus, que não fazia parte do grupo dos apóstolos. A Bíblia também fala de 7 filhos de Sebas, que expulsavam demônios no nome de Jesus. O problema daqueles rapazes que foram rasgados pelos demônios é porque eles se depararam com demônios mais fortes do que os que ele tinham enfrentado no começo daquele ministério que não era de Deus. Então, amados, não é a profecia, não é o resultado da profecia, não é o expulsar demônio em nome de Jesus, não é as maravilhas. A Bíblia também fala que Satanás viria com toda eficácia, com todo o poder de sinais e maravilhas, com falsas maravilhas, milagres de mentira. Por que hoje as pessoas não conseguem identificar um falso profeta do verdadeiro? Porque ele julga as obras, e não é as obras que nós devemos julgar. Então nós vamos saber que Satanás ele também faz maravilhas de mentira. Pessoas podem expulsar demônio em nome de Jesus. Pessoas podem profetizar. Jesus disse, se você crê em Deus, você profetizaria para os montes e os montes passariam de um lado para o outro. Veja que não é o resultado da profecia, mas sim a profecia. E como julgá-la? Se a profecia ela está vindo de Deus ou não? Já disse, não é o resultado, é a profecia. Vamos lá. Como identificar um falso profeta? E eu vim aqui, neste momento, revelar para vocês ficarem atentos. A Bíblia diz, em João capítulo 4, diz assim, examinai os espíritos, provai os espíritos se eles provêm de Deus. Aqui não está falando do Espírito Santo, mas está falando do espírito humano. Se você ver na frente o versículo, na frente diz assim, porque há já falsos profetas e já o anticristo já tem se revelado. Agora, vamos lá, como identificar um falso profeta? Saber se ele é falso ou verdadeiro. Já disse, não é pelas obras. Porque às vezes as pessoas podem estar chamando um falso profeta de verdadeiro profeta e podem estar chamando um verdadeiro profeta de falso profeta, porque estão julgando as obras e não o caráter daquela pessoa. Não vamos lá como identificar. Jesus fala de frutos e não de obra. Vamos lá. No capítulo 5 de Gálatas, versículo 19, vai separar aqui. Aqui nós vamos ver quem são os verdadeiros profetas e quem são os falsos profetas. Paulo diz, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, olha só, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios,
bebedice, glutonarias, coisa semelhante a esta, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O que Jesus disse em Mateus 7, 23 em diante? Ele disse que naquele dia vai dizer abertamente para os falsos profetas: apartai-vos de mim, maldito, vós que praticais a iniquidade. Nós vamos identificar um falso profeta se esse profeta ele está praticando essas coisas aqui. E por que João manda provar? É porque você não vai identificar um falso profeta de cara, não. Mas sim as atitudes dele, as atitudes dela é que vai dizer se ela é verdadeira ou ela é falsa. Para provar um espírito nós temos que levar bastante, esperar bastante, requer tempo. E aqui, quais são os frutos do verdadeiro profeta? Quais são? Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé. Essa fé aqui não é fé de transportar a montanha, é a fé da salvação. A fé que nega, a fé que segue Jesus, que morre por amor a Jesus. É essa fé aqui, viu? Aleluia, glória a Deus, aleluia. Mansidão, temperança, mansidão e temperança. Os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. O falso profeta, ele pratica as obras da carne. E você vai identificar com as obras da carne, você vai identificar com os frutos do Espírito para saber se é verdadeiro ou se é falso. É muito simples, meus amados, identificar o verdadeiro profeta do falso. Agora que as pessoas, elas olham mais para as obras. E elas acham que as obras é que dizem quem é verdadeiro e quem é falso. E outros até confundem. Por ver muitos falsos operarem, quando vê o verdadeiro, eles não acreditam e diz que também é falso. Aí as pessoas estão cometendo blasfêmias. Pessoas que não têm discernimento de Deus, pessoas que não têm o Espírito de Deus para clarear a mente, para revelar a verdade, são enganadas por um espírito maligno para atacar certos homens de Deus, que realmente são verdadeiros profetas, são verdadeiros homens de Deus. Então, está aqui mais um estudo revelando os falsos profetas. Aí você me pergunta, Pastor J. Gomes, aonde estão os falsos profetas? Eles estão infiltrados no nosso meio, no meio das religiões, no meio da cristandade, no meio dos cristãos, estão infiltrados os falsos profetas. No livro de 1 e 2 Timóteo 4, fala que haveria apostasia e que as pessoas estariam ouvindo doutrinas de demônios. Fiz até um vídeo agora, doutrina de demônios. E que amontoaria mestres pregando segundo o que as pessoas queriam ouvir. Se um profeta ele pode fazer qualquer obra, maravilhas, expulsar demônio, profetizar, porém se ele não vive os frutos do Espírito e ele não prega para que as pessoas vivam o fruto do Espírito, pronto, está identificado. Esse aí é um falso profeta. Se um homem, uma mulher faz grandes obras, porém ele fica cometendo essas obras da carne e nem prega para que as pessoas não pratiquem as obras da carne, pronto, identificado, você identificou um falso profeta. Falso profeta, ele prega um falso evangelho. Então, meus amados, fiquemos com essa palavra, reflita bastante e compartilhe esse vídeo. Deixe o seu like e o seu joinha, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. Deus abençoe vocês.